O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. A loucura é feia e bonita. Feia porque num palco para o sucesso ela é incabível. Linda porque há lugar em astro mais fantástico. É desprezível para uns porque se desconhecem. É fantástica também para outros porque parece inofensiva. É um escape daquilo que não se sente e não se veste. Mas é uma busca mergulhante para conhecer uma profundeza. Profundeza esta que não se encontra escrita, não se vê nem se apalpa. Se sente, pois no fluxo do sangue, trafegando por entre as veias, veias estas que não são visíveis, nem é possível tocá-las com uma agulha de seringa, a loucura não é triste nem alegre. Embora espelhe alegria para uns e tristeza para outros, ela é uma tempestade de lágrimas que saem de uma boca que sorri. Transparece numa língua afiada que estardalhaça corações. Ameaça vontades dos mais capazes. Provoca impulsos dos mais severos. Acima de tudo e por tudo é um voo alto de um ente que sente suas asas mutiladas, embora elas estejam inteiras ali. Mas a loucura tem um ritmo, uma cadência que vive por entre torpedos. De desespero se faz leve como uma folha de carvalho dançando ao vento livre. Não há destino. Não há piloto. Um dia, se Deus quiser, dizem, cairá no chão. Mas antes é um crepúsculo. E que crepúsculo! A loucura anda só, não há parceiros. Nela e dela não se enxerga. E porque não se enxerga, se vê um mundo que não tem limites no alfabeto. Mas está preso ali, num corpo como todas aquelas veias. Nela está um desespero triunfante. E boa parte das respostas vem à tona. E para descrevê-las, a única maneira é vivê-las. Isaac, o que trata a psiquiatria e o que trata a psicanálise? Bom, a psiquiatria mudou muito. Até meados do início do século passado, eram muito poucos os instrumentos que a psiquiatria tinha. Ela se aproximava como uma especialidade médica, mas ela pouco tinha a oferecer para tratar as doenças. O máximo era internação, fazer diagnóstico, se ele cometeu um crime, dizer que ele era psicopata. Além de aí é que surge na Europa, no mundo e aqui no Brasil, Nise da Silveira, etc., que começaram a perceber, puxa, esses loucos internados cronicamente sabem pintar. Tem alguma coisa além deles que existe dentro do mundo mental deles. E alguns deles, quando pintavam, melhoravam. Ah, que fantástico! Não o suficiente para participar da vida, mas a sintomatologia deles diminuía. Começou a haver um interesse de uma outra que existiria um funcionamento mental além daquele que formava os sintomas, etc. Eu acredito, não foi através desse caminho que o cientista Freud começou a considerar o inconsciente, já conhecido desde os gregos, a existência de uma parte do funcionamento mental muito importante que contribuía para a sanidade e eventualmente para a alteração. Ele não achava que na época podia tratar louco, mas a partir daí o lidar com o inconsciente, como ele aparece, sua forma de sonhos. Bom, nisso tudo a psiquiatria começa a evoluir, surgem os remédios, a psicofarmacologia. E quando surge a psicofarmacologia, olha lá, vou me interessar como detetive só pelos sintomas. Os sintomas são acarretados por alterações de funcionamento do sistema nervoso,
como um antibiótico eu vou dar o tratamento e o paciente melhora. Ele melhora a sintomatologia. Mas a pessoa que ele é não é considerada. Então, a psicanálise ela tem um outro enfoque. Tem psicodrama, tem Jung com inconsciente coletivo, e aí vai e outras técnicas psicanalíticas. Mas eu acredito que todas elas consideram essa outra parte do funcionamento da mente que eventualmente pode ser utilizada para fazer com que o sujeito se reconstitua. Quando você elimina os sintomas, ele melhora, como se fosse uma infecção que a bactéria é cortada. Mas não no caso de depressão, etc., que não é tão grave, mas em caso de psicose, a pessoa não é mais a mesma pessoa. Aquilo que dependia do crescimento dela, e às vezes é imprescindível dar remédio, porque senão ele se mata o outro. O que vai fazer, na verdade, estruturar a pessoa é a psicanálise. E o medicamento, a princípio, corta os sintomas e é isso? O ideal é utilizar cada instrumento na hora apropriada e no tempo apropriado. Eu sempre muito curiosa, desde criança, eu achava que o psicólogo adivinhava a mente das pessoas. E adivinha? A gente não adivinha, mas depois de uma certa experiência, a gente consegue perceber, sim, muitas coisas, né? E até preceder algumas, assim. Então, mas não da forma como eu imaginava na infância, né? Assim, depois que eu me formei em psicóloga, eu não conseguia muito bem me enquadrar em nenhuma linha específica. Ah, você vai ser junguiana, você vai ser psicanalista, que linha que você vai seguir? Depois de muito tempo atuando como psicóloga clínica, eu precisava de ajuda, porque eu percebi que o meu consultório tinha muitos pacientes, assim, eu não gosto de usar, tá, essas nomenclaturas, como, por exemplo, psicóticos, neuróticos, mas são termos, assim, da nossa área que, para mim, eles vão se diluindo à medida que não tem tanta importância esses diagnósticos, né? Mas eram pacientes graves, pacientes psicóticos, autistas, enfim, né? E eu tive uma formação em farmacologia que eu não considerava o suficiente. E eu fui procurar, então, ajuda. E foi aí que eu fui fazer um trabalho voluntário na Unisa, que era a antiga OSEC, que mantinha uma parceria com o Hospital Grajaú. Foi lá que eu conheci o Isaac, que foi o meu professor não só de farmacologia, mas que me apresentou a mente de verdade. Então, assim, lá eu descobri a mente humana. Eu e a Patrícia temos, nos últimos anos, não um contato de só dar tinta e papel para os pacientes. Nós, como que pintamos juntos, principalmente a Patrícia. Participamos juntos, cantamos juntos, conversamos juntos. Mas surgiam em pacientes que não tinham nenhuma ligação com arte, alguns, a possibilidade de falarem sobre o seu mundo, o que eles vivenciavam, o que não era captado através só dos sintomas. E naquilo eles traziam muito de si, muito, a pessoa aparecia. E eu passei a prestar muita atenção nisso. Então, de trabalhos científicos, eu comecei a publicar trabalhos, livros, em que eu me utilizava dessa arte bruta, que é a arte produzida por indivíduos não com formação acadêmica, mas capazes de pintar, produzir poesias e assim por diante. Nós achamos que nós sabemos quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos. Nós somos um mistério.
A psicanálise também faz parte dessas ciências, não são esotéricas, mas elas habitam esse mundo da neblina, esse mundo das brumas, elas tendem ao esquecimento e ao noturno. Então, a arte faz esta mediação entre o mundo do inconsciente e o mundo consciente, né? Uma arte que é feita com alma, que é feita de dentro do mundo psíquico, da vida psíquica daquela pessoa. Eu tive uma experiência de contato há muitos anos com um médico chamado Osório César, no Hospital do Juqueri, né? E ali eu fui levado lá por um supervisor da empresa que eu trabalhava, porque ele percebeu meu interesse pela arte e falou assim, olha, você precisa conhecer, né, um trabalho que é feito lá no Hospital do Juqueri. Foi uma sorte da minha vida. Não é? Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu naquele período. Não é? E eu conheci pessoalmente um homem que mudou os destinos da psiquiatria brasileira, juntamente com a doutora Anísio da Silveira, lá no Rio de Janeiro, e também o doutor Ulisses, pernambucano, no Recife. Não é? Cada um preocupado porque a psicanálise também não estava muito desenvolvida na época, né? O Osório César interessado nas teorias do Freud, não é? A Anísio da Silveira interessada nas teorias do Jung, não é? E esse Ulisses pernambucano preocupado em integrar o esquizofrênico à sociedade, mas através da família, né? Sugerindo que as famílias aceitassem essas pessoas. Porque quando aparecia uma pessoa que eles chamavam de louco, eles queriam colocar no hospício, porque era uma pessoa inconveniente, uma pessoa que dava trabalho, não é? E eram incômodas na casa. Não é? Então esse foi o trabalho do Ulisses pernambucano. E os dois aqui, cada um tinha o seu jeito. Ele desenvolveu, ele e ela, desenvolveram métodos diferentes de analisar os doentes. Porque alguns doentes eram muito fechados, sabe? Ele não conseguia penetrar, não conseguia conversar com o doente, não é? E mesmo mais recentemente, houve em 1985, parece que houve um médico nos Estados Unidos que fez um trabalho com um autista que chamou muita atenção e que até levou as pessoas a conhecerem melhor as teorias da Anísio e do Osório César no Brasil, que eram pioneiras. Não é? Existiam também outras pessoas tentando a integração das pessoas através da arte. Não é? E essa pessoa era extremamente, ineducável, sabe? Aliás, era epilético, ele tinha de 20 a 30 ataques epiléticos por dia, sabe? E aí ele foi conversando e ele conseguiu, através da escultura, sabe, da modelagem, sabe, começar a quebrar aquela barreira que parecia intransponível, né? Anísio da Silveira e Osório César realizaram trabalhos que também envolviam a arte e também o uso de animais na terapia, né? Como que o trabalho de vocês é uma evolução disso ou em que se distingue do trabalho deles? Como que é esse... Acho que é uma continuidade do trabalho deles. Foram pessoas muito sensíveis que perceberam a importância desses pacientes se expressarem, poderem projetar o mundo interno deles, materializar esse mundo. E eles criaram um espaço para isso, onde nas instituições não tinha, né? Então, era um espaço para se colocar, para se apresentar. Mas não havia
a diferença do nosso trabalho é que a arte, ela nasce da relação. Analista e paciente, que não é nada paciente, né? O paciente, ele é ativo, ele é um cliente, eu não sei. Se bem que essas nomenclaturas vão se perdendo, porque quando a gente entra nessa comunicação mais profunda, não existe analista e paciente. Existe um encontro de duas almas. E é como a Clarice Lispector fala, é o it. Você já leu Água Viva? Claro. Então, é o it. Ali não existe nem ele nem ela, nem analista nem paciente. Não tem espaço, não tem tempo. É só um encontro. E essa é a grande diferença do nosso trabalho. A Anísia da Silveira, com a melhor das boas intenções, ela procurou Jung, o qual sugeriu a ela uma leitura, claro, que essa leitura seria através dos óculos dele, da teoria dele, da obra dele, né? O nosso trabalho, você pode encaixar qualquer leitura, qualquer linha, pode ser freudiana, junguiana, winnicottiana, bioniana. Você pode fazer uma leitura de acordo com todas essas teorias. Então, assim, é uma obra mais, é um trabalho mais livre. Ele não tem essa forma. É uma busca mesmo pela libertação do eu interno. Voltando no It da Clarice, ela dizia que só a intuição toca a verdade sem precisar de conteúdo e forma. E eu acrescentaria que a verdade, ela é muito dinâmica também. Porque a gente fala em verdade, mas aquilo que era verdade em 1930 agora já não é mais. Vamos pegar, por exemplo, a homossexualidade, que era considerada crime, né? O Oscar Wilde foi condenado por sodomia, né? E agora nós já estamos numa outra época, se bem que a gente teve um retrocesso agora, mas assim, houve toda uma evolução nessa verdade, né? Então a verdade depende de muitos fatores externos, a política do momento, a situação, o contexto que você está, a cultura, e também da nossa evolução interna também. Há um diferencial grande, né? Porque a Anísia da Silveira trabalhava num nosocômio, num hospital psiquiátrico, né? Quer dizer, num ambiente confinado, em que os pacientes eram confinados. Então, ele trabalhando num consultório, ele está trabalhando com pacientes que levam uma vida normal, né? Que tem sua família, ou que tem seus afazeres, né? E que procura lá atingir um equilíbrio que eles necessitam, né? O que eles julgam importante para eles, né? Que aquilo pode transformá-los assim em pessoas melhores e que aproveitem mais as suas possibilidades, né? E eu acho que o trabalho do médico, do psiquiatra e tal, é dar esperanças para ele, é abrir janelas, dar alternativas, né? E comparar cada um. A própria psiquiatria tem muitos métodos de abordagem, não é? E nessa troca, o paciente está sendo tratado, ele elabora as questões. Eu observo isso, que ao contrário do que a gente vê, que as pessoas, inclusive eu já fui muito criticada por alguns colegas, que eles comentaram, alguns questionaram, se eu não estaria abrindo uma cisão maior do paciente entre a realidade, a fantasia e esse mundo interno, se não vai distanciando o paciente, ao invés de trazer o paciente para uma vida mais fluida, mais participante, mais real, né? E eu observo que não, que se você não entra neste fundo subjetivo, não há a integração. A integração
daquelas partes diluídas que ainda não se constituíram dentro do paciente. Então, pelo menos assim, na minha experiência pessoal, que eu posso ser testemunha disso, eu não me considero uma artista, mas eu me considero uma praticante das artes. E as vivências que eu tive, eu percebo que eu saí muito mais inteira. E os meus pacientes saem muito mais inteiros. Freud teve um professor que disse para ele: olha, Freud, Sigmund, não vá pesquisar esse mundo escuro, profundo, as profundezas da mente humana, não vale a pena. Quando este professor esteve bem mais velho, próximo da morte, ele chamou Freud e falou: escuta aqui, me traia os meus conhecimentos. Vá ao fundo, vá à parte escura da mente, vá ao inferno. Então, a experiência analítica, muitas vezes, é uma catábase, é uma descida ao inferno que não é um inferno cristão, é o ínferos, é aquilo que está embaixo, é aquilo que está no pentimento, que foi encoberto e que precisa ser desvelado. Eu acho que a arte é invenção, não é? É criação, é expansão da realidade, não é? É enxergar além do que é possível, não é? É saber que depois da montanha ainda existem coisas, não é? E a arte, eu acho que é uma forma de recriar o mundo, porque a arte a arte, ou pelo menos não deve ser, assim pensava o Paul Klee, eu também, né? A arte não deve ser uma reprodução da realidade, né? Mas a criação de uma outra realidade, independente e autônoma, que é a obra de arte. Eu acho, inclusive, não precisa ser uma reprodução do mundo visível, pode ser também uma reprodução assim, de experiências, né? De sentimentos, não é? A arte abstrata, por exemplo, né? Quando a arte deu que afastou da narrativa, não é? Como eles falavam, do anedótico, não é? Ela passou a ser uma coisa completamente diferente. Quer dizer, a linguagem a mensagem dela eram as relações entre as formas, as cores, os ritmos, as texturas, né? Ela não se referia a nada, ela não era uma representação, ela era uma apresentação de si mesma, né? Então esse foi um período importante, né? Da história que começou lá com Kandinsky, mas que depois que continuou no Brasil com Manabu Mabi, né? E que foi o grande artista abstrato brasileiro. É muito difícil a gente definir o que é arte, porque a gente pode pegar um eixo histórico, desde a idade das cavernas, onde o homem pintava o que lhe trazia espanto, medo ou emoção. Né? Tem desde cenas de sexualidade, tem a mão dizendo estive aqui, tem os animais correndo ou os animais sendo abatidos, e tem as figuras humanas, os rituais. Eles deixaram gravados na pedra para que gerações futuras pudessem ter essa experiência que eles tentaram transmitir, não é? Aonde eles não tinham ainda escrita, não se sabe ainda que tipo de linguagem eles tinham. E na psicanálise, muitas vezes, nós vamos lidar com o pré-histórico, com o ínfans, com aquilo que ainda não tinha palavras para serem ditas. Porque a arte também não apresenta parâmetros rígidos. A arte pura, não é? Ela tem a ver um pouco com o delírio também, sabe? Ela tem a ver um pouco com alucinação, porque às vezes
a alucinação, o delírio, então, é uma pessoa que tem uma visão errada das coisas. Ele vê uma coisa e enxerga a outra. O artista faz isso, sabe? E a alucinação é a mesma coisa. Ele criou uma nova realidade que não existia, sabe? Então, a gente pode até citar que o artista, às vezes, ele passa por uma alucinação. E, aliás, até houve uma época que alguns artistas tomaram alguns medicamentos chamados alucinógenos para criar, né? Eu fui trabalhar na comunidade terapêutica Anfance, como arte terapêutica, como arte terapeuta. Essa era a minha, em 1965, eu estou fazendo agora em junho, 56 anos de clínica. Eu não era nem formada. E o Di Loreto, que era psiquiatra de crianças, construiu um ateliê para mim dentro da comunidade terapêutica e eu trabalhava com os pequenininhos, eu trabalhava com as crianças. E era uma comunidade terapêutica, ou seja, as crianças que iam lá eram crianças que não podiam ser tratadas em casa, ou porque a família estava enlouquecida, ou porque tinham ficado órfãos, ou porque estavam surtados. E lá eu trabalhei com todas as artes, com a pintura, com a escultura, com a teatro, com poesia. Nós tivemos uma experiência muito bonita quando nós fizemos um trabalho ao mesmo tempo de artes plásticas e de teatro, uma integração dos dois, com aquele livro do Ziraldo, Flicts, que era uma cor excluída, nada era Flicts no mundo. E as crianças se identificaram, então nós lemos. Eles fizeram pinturas, essas pinturas eu fotografei, fizemos slides e fizemos um jogral, as crianças falando. E dentro dessa experiência havia um menino autista e ele era todo conectado em eletricidade, a cama dele era plugada e ele não tinha o pronome eu. Ele dizia, vamos supor que ele se chamasse Mário. O Mário quer água, o Mário está com sono. E nós fizemos um slide em que tinha iluminação, ele fez toda a iluminação. Iluminação Mário da Silva, vamos supor. E quando nós fizemos a apresentação em jogral e apareceu Mário da Silva, ele correu, pôs a mão na tela e disse, Mário, sou eu. Mário, sou eu. Ou seja, aquele trabalho artístico que ele fez em grupo, deu a ele um outro lugar, um lugar próprio, não é? Então, eu acho que o trabalho de Isaac, o trabalho de Patrícia, é um trabalho que respeita a singularidade de cada um. Cada paciente é uma obra de arte. Cada paciente tem uma escuta. Cada paciente nos inspira uma coisa ou outra. Então, essa peculiaridade de um trabalho de arte-terapia, eu não acho que não chama arte-terapia porque hoje tem até a associação de arte-terapia tem uma história, Margaret Naumburg, Edith Kramer, que eu estudei, tudo isso também há tempos atrás, mas não é arte-terapia. É uma psicanálise que usa a arte, né, como um estímulo para que se possa falar do mundo mental. Então, qual a contribuição de Lacan? Usar a linguística e perguntar o sentido das palavras, né? O sentido das palavras da maneira como ela é utilizada. Daí ele resumir isso em três sinais.
Um é significante, o outro é significado, mas entre ambos, o que ele chama de barra. Bom, o que ele quer dizer? Qualquer palavra que eu diga, vou dizer pai, qualquer palavra que eu diga, eu posso perguntar o que você está querendo dizer. Eu posso perguntar, o Lacan não pergunta. Pai é pai, bom, significante barra significado. Esta barra, meu Deus, como isso é importante. Não é um empecilho, atenção. Muita gente entende a barra como uma espécie de desafio, não é? Eu estou falando pai para significar o quê, Patrícia? Está vendo a pergunta? Estou falando pai para significar o quê? Então, essa barra, depois de Lacan e com a ajuda da linguística posterior, passou a ser chamada de referente. Pai, você está se referindo a quê? Então, o grande assunto da linguística saussuriana, Saussure, o grande assunto da linguística depois de Lacan é o referente. E aí vem, oh meu Deus, como isso é bonito, o discurso vivo. O que isso quer dizer? É que essa referência me permite mostrar, eu estou mostrando de que é que eu estou falando. Então, e aí o André Grino tem uma expressão linda e difícil que é significante barra significado, representação e afeto, escolha e ligação. As palavras têm um sentido determinado pelo uso. Sem negar o que veio antes, a história continuou. E aí a pergunta do André Grino é: você está dizendo, mas o que você queria dizer? E muitas vezes nós queremos dizer e não conseguimos. E a maioria dos pacientes encontram essa dificuldade, né? Vamos falar do inconsciente e do inconsciente coletivo, né? Eu queria dizer, mas não encontro palavras. Não sei como dizer o que eu estou sentindo. Não sei como dizer o que eu estou sentindo. Então, quando você fala arte, né, eu passei por um período pesquisando também, puxa, mas o que eu faço? Será que é arte? Será que não é arte? E aí fui estudar, pesquisar qual os conceitos, o que define uma obra de arte, né? Até chegar à conclusão que não era nada disso, sabe? Que o importante não é se é uma obra de arte, se não é. O importante é a formação de uma linguagem que possibilita uma expressão deste íntimo da pessoa, que por algum motivo não é possível muitas vezes pela fala. A expressão humana. Numa linguagem. Uma linguagem. Não importa qual seja. E assim, de uma forma muito ingênua, eu percebi que a técnica, ela é importante, né? É importante você ter o conhecimento dela, mas a técnica, ela pode ser aprisionante. Então, a arte ingênua, né, ela possibilita uma liberdade maior de expressão. O rabisco, qualquer coisa que a pessoa faz, é uma comunicação entre o cérebro e a mão, sabe? Deve existir uma linguagem. A aquisição da linguagem é uma entrada na cultura. Em geral, é a família, por isso que chama língua materna, né? A criança aprende no seu meio ambiente a falar, mas quando ela aprende a falar, ela também aprende as conotações que as pessoas dão às determinadas palavras, não é? Mas a questão
da imagem, ela precede a palavra. O bebê, quando está no ventre materno, e ele põe o feto, ele põe os dedinhos na fossa ocular e aperta, e ele vê luzes. Ele vê, inclusive, através da parede do abdômen, ele ouve a voz da mãe a partir do 5º mês de gestação, ele ouve os sons, ele ouve os ruídos da digestão, que parece essa música New Age, né? Que tem, né, os ruídos, a voz da mãe em estereofônico, da mãe, do pai, do meio ambiente, porque ele ouve dentro da caixa torácica e ele ouve atravessando, né? Então estes sons, se vocês verem certas músicas que têm um batimento, tum, tá, tum, tá, tum, tá, que reedita sons muito primitivos que estão no nosso inconsciente, que fazem parte do nosso acervo de experiências. O mito diz o indizível. A imagem diz alguma coisa que ainda não é dizível. Mas num determinado momento, ela precisa da palavra para dar um sentido àquilo que ela faz. Não é uma metodologia. É algo como se fosse uma obra de arte que vai criando no meio do contato, principalmente pacientes em análise. Vem do encontro. Vem do encontro. Por exemplo, se no encontro a pessoa fala que ele gosta de música, tem um teclado lá na biblioteca, depois que eu termino, vamos dar um pulinho lá e de repente ele toca uma música. Tinha um outro paciente que tocava acordeon na infância, mas eu não tenho acordeon, e ele estava absolutamente bloqueado na vida. Aí eu arrumei uma flauta e ele começou a criar música de flauta. A hora que for uma técnica, um modelo, morreu. Porque daí vai fugir da espontaneidade, a procura de se manifestar por outros meios que só a linguagem verbal, linguagem de dicionário, esse talvez seja um objetivo. Mas o que surge daí é absolutamente espontâneo. E quanto mais espontâneo, mais perto é daquela linguagem que traduz alguma coisa do ser humano, a subjetividade dele, e que permite uma intersubjetividade. A criatividade, por exemplo, é inibida pela normalidade, sabe? A criatividade é inibida, por exemplo, dos fatores que inibe a criatividade é o medo de errar, é o medo do ridículo. O Fernando Pessoa tem uma frase que ele fala o seguinte, que quanto mais você fala, mais distante de si próprio você fica. Então, quando eu não sinto mais o paciente, parece que o paciente sumiu. Ele está ali na minha frente falando, eu estou vendo fisicamente o paciente, mas eu não sinto o paciente. É como se ele tivesse ausente de si. E aí, como você propõe ao paciente que ele comece a produzir algo? É sempre uma sugestão, né? É sempre uma sugestão. Olha, você quer tentar? Vamos tentar fazer alguma coisa. Ou então o próprio paciente, porque eu vou falando, olha, eu não estou te sentindo. Onde você está? Eu fico procurando a vida dentro da pessoa e eu não encontro vida na pessoa. É como se a pessoa tivesse esvaziado de vida e eu falo para a pessoa: você não está aqui, onde é que você está?
o paciente leva um susto, né? E às vezes só essa fala já traz o paciente de volta, às vezes não traz a pessoa de volta. Então eu vou eu vou dançando com o paciente. E tem pacientes que ficam intimidados de, por exemplo, não sei fazer um traço. Ah, muitos. Mas aí é que está a coisa mais interessante que eu chamo dos esqueletinhos, né? Que são os desenhos esqueletos, que é muito parecido com essa obra, né, que está aqui no meu relatório, o autorretrato, olha, que ganhou inclusive um prêmio, né? Então, esse daqui, ó, é feito com carvão e grafite. Não é um bonequinho palito, né? Isso aqui é uma obra bem elaborada. Mas assim, é um esqueletinho que nem um palitinho, um bonequinho palito. É cinza, vazio por dentro, só tem o contorno da obra, só tem o esqueleto. Eu começo trabalhando a vida que tem nesse esqueleto. Não importa se é um traço, um semicírculo, ele é muito importante. Um pontinho, às vezes num pontinho que o paciente faz, já está tudo contido ali. E o que você faz quando o paciente recusa? Eu respeito. Eu respeito por um tempo. E quando eu percebo que nós não vamos sair daquilo, eu insisto. Mas a princípio eu vou de acordo com o paciente. Ele é como médico, ele tem uma situação, sabe, de julgar e de ter um método próprio de análise, não é? Como assim, determinados medicamentos que às vezes alguns médicos, às vezes o próprio Conselho Regional de Medicina não recomenda, o médico pode utilizar, sabe? Então ele tem uma prerrogativa, sabe, de, como é que eu diria isso, de liberalidade, não é? Que foi conferido pelo curso que ele fez, pela experiência que ele adquiriu. Então, é um processo muito pessoal, sabe? Que eu acho que ele começa a entender uma linguagem, porque a própria arte tem uma linguagem que é feita com poucos elementos, mas a combinação desses elementos dá coisas muito diferentes. Não é? Uma pintura, por exemplo, é feita de quê? É feita de cor, de forma, de ritmo, de textura só. Todas são assim, mas todas são diferentes, sabe? Então a pincelada é com pincel grosso, é com pincel fino, mistura a tinta aqui, tem gente que joga a tinta direto na tela, né? Então é um laboratório que eu acho que é uma coisa muito especial que acontece entre ele e o paciente e aquele ambiente, sabe? E ele vai entendendo, de acordo com o método que ele desenvolveu, sabe? E que ele percebeu em outros pacientes, né? Ele foi percebendo um método empírico, né? O que dá certo, o que não dá certo, né? Com tentativas e erros. Então, ele desenvolveu uma linguagem. Se vocês observarem esse desenho, aqui está escrito, siga mais olhe. Já é uma fase de 16, 17 anos, em que ele estava participando ainda das coisas, mas já estava meio temeroso. E nesse desenho, aparece na parte de cima o coração, sentimentos, emoções e assim por diante. E a razão já está aqui embaixo. Ele permite ainda ir na escola, mas siga mais olhe, cuidado. E aqui a linha de vida, ele ainda conseguia ir na escola, as notas abaixaram, mas ele conseguia traçar uma linha. E a carinha dele até que está sorridente para fora, que por dentro ele já era um tumulto, estava se iniciando o tumulto. Agora, se vocês verem, aqui tem uma linha vertical. E essa linha vertical é truncada. E ele disse que essa linha vertical tem gotas de sangue, lágrimas de sangue. E aqui a mão do diabo
puxando para ele. E ele grudava dentro dessa forma de funcionar. Ele queria ainda ter uma linha reta de condução de vida, mas a linha ficou quebrada. Ele não conseguia mais participar de nada, tanto que ele estava internado, tomando remédios e assim por diante. E surge dentro dele uma tempestade. Nessa tempestade, ele não sabe mais o que, não forma pensamentos, não forma nada. E ali para frente a morte. Morte no sentido que às vezes até no desespero, porque esse é o pior sofrimento que existe, essa desorganização. Nós estávamos conversando sobre obsessão, pessoa que tem toque, esse tipo de coisa. Não é nesse grau, mas tudo indica, na minha concepção, que é uma tentativa de botar em ordem aquilo, um pouquinho pelo menos. Isso acontece em pessoas criativas. Se você conseguir tirar a criatividade dele. Se ele cair só na obsessão, ele vai ficar vendo dia e noite se a luz está apagada ou não está. Se você conseguir se aproximar dele, e nesses casos, esquizofrênico, transtorno obsessivo, você precisa dar remédio também, porque o sofrimento é insuportável. Você precisa ser enciclopédico. E para dar o remédio mais apropriadamente, você precisa fazer o diagnóstico, mas não só fazer o diagnóstico. Ouça o que tem dentro dele, tenta pelo menos. O trabalho dele, tratando o paciente, é um trabalho de arte. Sabe, porque isso está dentro das ideias mais antigas da medicina, que relaciona a medicina com a arte, que é a arte de curar, né? Que os latinos dizem ars curandi. A cada um cura do seu jeito, sabe? Mesmo porque as doenças não são iguais nas pessoas, elas são diferentes das pessoas, não é? E outro médico importante do Rio de Janeiro, que é o Miguel Couto, ele dizia que não existem doenças, existem doentes, sabe? Cada um é de um jeito. E a medicina tem, inclusive, algumas, não armadilhas, mas algumas situações assim especiais em que os efeitos esperados são contrários. Nesse sofrimento a pessoa se mata. Mas também pode ser a entropia exagerada do funcionamento do sistema nervoso que leva a uma paralisia total, uma catatonia, uma paralisia posicional, emotiva e assim por diante. Onde as partículas aqui dentro continuam se movimentando, mas não se organizam para formar linguagens, tanto para si quanto para outros. Só lentamente que eu entendi a linguagem que ele estava transmitindo. Ou pelo menos a minha percepção do que estava acontecendo com ele. E eu cheguei à conclusão que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Não na linguagem por palavras, mas numa outra linguagem. Eu me interessei por isso. Por essas outras linguagens que manifestavam, não que os sintomas estejam errados, que você possa não encontrar uma manifestação de neurotransmissores, usar remédios com menos efeitos colaterais. Mas se nós não considerarmos o ser humano, não só em psiquiatria, como um todo, nós estamos caminhando para a robotização do mundo. Existem pacientes que eles estão impedidos de acessarem o inconsciente. Tem pacientes que você tenta e não sai nada. A pessoa não consegue fazer um borrão. Se bem que eu desenvolvi uma técnica com carvão que todo mundo acaba conseguindo se expor. mesmo esses assim que são mais que estão mais fechados. Então, mas existem alguns pacientes que é o contrário, né? Que eles estão submetidos ao inconsciente. É o contrário. Então, esses pacientes, o acesso é mais fácil e vai através da intuição, através das sensações, da sensopercepção. E ela é corporal. Você sente reações, é um aperto na garganta, é um frio no estômago, é um tremer na retina, é um tremer no estômago, é um calafrio. São reações corporais
a sensação de impaciência, uma agitação, uma nuance. E aí, quando eu soube que você ia ficar de frente aqui para mim, isso foi muito bom, porque assim, quando eu olho para você, é como se eu visse alguns espectros do seu eu, assim, dentro de você, algumas nuances. Sabe quando você uma atenção flutuante, e nessa atenção flutuante você capta um relance da pessoa, e é aí que eu entro. Uma das coisas que aproxima tudo isso são os próprios sinais psicóticos e a alucinação. Sabe, eu acho que ela tanto serve à arte como serve à vida, sabe? Assim, e ela é comum na arte e na vida. Na vida, principalmente de pessoas que não se integraram perfeitamente no que nós chamamos de normalidade. Quando chega num limite da desorganização, eu sou psiquiatra, eu medico, faço diagnóstico. Quando eu percebo, como era o caso do Egas, minimamente ele passou por um episódio depressivo grave, eu o mediquei muito pouco, porque intuitivamente eu percebia que ele seria capaz de, através da arte, se organizar. Eu declarei que a pintura era a lucidez dos loucos. E essa frase correu o Brasil inteiro e saiu e foi para a Alemanha. A pintura é a lucidez dos loucos. Então, como que é a questão do vazio? É que assim, aqui, tipo, nessa folha que você pediu pra mim desenhar um vazio, eu achei ele aqui. Que o vazio ele é nada, ele é um breu. Ele é como se fosse um, sabe, não tem nada. Você pode ficar olhando horas aqui, você não vai achar nada. E pra mim é tipo o breu, a escuridão. Então é igual nos desenhos animados, quando tá no escuro e só tem um personagem com os olhinhos andando pra lá e pra cá. E aí se ele fechar os olhinhos... São fantasminhas, assim? É tipo assim, tem eu e as outras pessoas, só que elas são escuras em volta. E aí se você apagar a luz, some tudo, só fica eu. Isso é um pouco da sensação do breu. Mas se você reparar, minhas pernas, elas estão cicatrizadas. Elas estão bem cicatrizadas. Menos os de hoje, que aconteceram hoje, por causa disso.